E aí, pessoal? Quanto tempo, hein? Hoje a gente vai falar aqui no Medicina Total o que é profundidade de mergulho. Quais são as suas implicâncias na fisiologia? Tem implicância? Eu posso mergulhar profundamente ou não posso? O que tem a ver pressão atmosférica, pressão a nível do mar? O que será isso? Bem, fica aí hoje que você vai pegar toda essa parte aí. Do Paraguai, puxa a vinheta aí, editor. Vamos lá, vamos entender aqui que é a fisiologia do mergulho. Para entender isso, eu tenho que entender que o seu pulmão, ele funciona com uma pressão negativa. As diferenças de pressões entre dentro do pulmão, que é negativo, e fora, que é a pressão atmosférica, chamamos pressão positiva, a de fora. Então você tem essa diferença de pressão que faz com que toda a magia aconteça aí no processo respiratório. Quando mergulhadores, eles descem a profundidades muito altas para nós seres humanos, existe a necessidade que aconteça um aumento de pressão nos pulmões para que eles não colapsem. Essa manobra faz com que os pulmões recebam uma grande pressão de sangue para que se mantenham insuflados. E isso nós denominamos de hiperbarismo. Mas é claro, fisiologicamente, pressões elevadas além do limite podem gerar complicações que não são nada agradáveis e podem levar à morte. Agora, a relação entre as profundidades oceânicas e a relação aí que a gente fala da pressão aí que para manter o seu pulmão legal. Vamos a elas aí. Uma pessoa que está a 10 metros de profundidade é como se elas estivessem relacionadas a duas atmosferas. Fabrício, por que é duas atmosferas? Bem, uma atmosfera pela camada de água que está sobre o mergulhador e a outra pela camada de ar. Então você tem uma camada de água e de ar, duas atmosferas. Então a 10 metros de profundidade, duas atmosferas. Logicamente, se tiver a 20 metros, são 3 atmosferas. E assim sucessivamente. A gente tem uma lei que é muito importante que chama Lei de Boyle, não pode ser deixada de lado, que é o volume que se comprime em uma determinada quantidade de gás é inversamente proporcional à pressão. Lei de Boyle, muito importante, porque logicamente grandes pressões podem colapsar os pulmões. Você pode colapsar os alvéolos, os sacos alveolares. Então, decora a Lei de Boyle aí. Eu achava que o oxigênio era 100% na atmosfera. Não é não, senão você morreria, não é assim. Você tem que entender que 4/5 do ar é feita de nitrogênio. Mentira, não é mentira. Então, para você que achou que você respirava oxigênio puro, está errado. Por quê? Tem nitrogênio. E qual a importância do nitrogênio nisso? Que quando o mergulhador tem muita quantidade de nitrogênio no seu organismo, ele pode ter uma coisa que chama narcose. Ou seja, ele pode começar a perder os sentidos. E é aí que mora o perigo. Mas o que é uma narcose por nitrogênio? É como a bebida? Sim, tem semelhanças com a embriaguez do álcool. Tá bom, você falou que o oxigênio não é 100% aí na atmosfera, mas tem algum problema? Tem. Porque você pode ter a toxicidade por oxigênio. Pode gerar um dano tissular, um dano nos tecidos e também pode gerar convulsões, câimbras musculares, pode incluir náuseas e também irritabilidade. Então essas são questões aí da intoxicação por oxigênio. Tudo na vida é um equilíbrio. Oxigênio, nitrogênio e essa questão aí de intoxicação por oxigênio deve ser muito bem observada. Então a gente percebe também que a pessoa pode também ter uma intoxicação por CO2. Mas como assim? Bem, para entender isso, você tem que saber que você tem uma coisa chamada hemoglobina, né? A hemoglobina, ela junto com ferro transporta, carrega o oxigênio. Mas não por si só, porque a hemoglobina também pode carregar CO2. E, como eu te disse, a grandes pressões você tem toda uma modificação da fisiologia. Fabrício, descompressão, eu posso ir até 30 mil quilômetros abaixo do oceano? Não, para começar você não pode fazer isso, você seria esmagado pela pressão da coluna de água. Mas o que é descompressão? Bem, como eu te disse, quando você está mergulhando a grande profundidade, logicamente você está respirando com uma pressão elevada, com um aparelho de mergulho. Você não é o Aquaman, senão você conseguiria. E como o corpo não metaboliza o nitrogênio, ele fica acumulado no seu organismo. Aí que mora o perigo, chamando enfermidade de descompressão.
por causa desse nitrogênio. Então, o mergulhador ele tem que ir subindo gradativamente para o corpo ir acostumando. Não pode subir rápido, senão gera essa enfermidade da descompressão. Mas quais são os sintomas da descompressão? Bem, sonolência, uma dispneia grave, além do acometimento do sistema nervoso central e, é claro, levando à morte. Bem, galera, é isso aí que eu tenho para falar para vocês. O livro que a gente está usando é o Guyton, tá? E um forte abraço, valeu! Tá? Depois corta essa parte aí, cara. Sei que você não vai cortar, tá? Você é vacilão.